Meu pastor César. Pode sentar um pouquinho aí. Obrigado. Boa noite a todos. Graças e paz. Antes de nós fazermos a leitura do texto, em que Deus já havia colocado em meu coração, queria compartilhar um pouco com os irmãos de que hoje, para mim, é um dia, é uma oportunidade não só de ministrar, não só por ministrar a palavra hoje, mas significa muito com base nos últimos anos que eu tenho vivido, últimos meses, dias, horas, minutos, segundos. Eu venho hoje aqui ministrar para vocês, de certa forma, destruindo algo que eu construí devido a algumas experiências que eu vivi, que de certa forma foram permitidas por Deus para me moldar de alguma forma, para que eu pudesse abrir os meus olhos para algumas coisas. Acredito que foi uma forma de Deus trabalhar em mim de dentro para fora. E hoje eu quebro uma palavra que eu determinei para a minha vida, que um dia eu disse que eu nunca mais subiria a um altar para pregar. Eu disse que nunca mais eu pregaria. Eu tenho o Diego e a Kelly, que estão nos Estados Unidos, são os meus amigos íntimos, como tenho alguns outros aqui, outros amigos que eu tenho também de próximos. Eu disse, olha, eu nunca mais. O Diego falou, um dia você vai pregar na igreja. Eu falei, cara, eu nunca mais quero pregar na minha vida. Isso não é para mim. As coisas que eu ouvi, o que eu passei, não quero mais. E só se Deus quiser mesmo, eu falei assim ainda, só se Deus quiser, e olha lá. Mas quando a gente fala, quando eu falei assim, se Deus quiser, olha lá, Deus, ele é tão maravilhoso que ele não vê isso como uma afronta, sabe? Deus, ele vê isso, acredito eu, como, sei lá, um tipo de desafio, não que eu esteja desafiando a Deus, mas um tipo de desafio mais ou menos nessa visão. Eu vou mostrar, eu vou fazer ele entender que ele precisa estar lá, não só que eu quero ele lá, mas que ele precisa estar lá. E eu confesso que deu certo, porque acho que Deus me fez entender que eu sou daqui mesmo. Sabe, eu não me vejo em outro lugar. E não é à toa que hoje pela manhã Deus me deu uma decisão, compartilhei com o pastor. Deus me deu uma decisão de que eu preciso tomar um novo projeto na minha vida. E eu vou dar início a esse projeto, em breve os irmãos vão estar sabendo. Eu quero já agradecer a Deus por me colocar de volta no meu lugar. O ministério, a igreja, a todos, né, por estarem aqui. E eu venho de alguns dias muito difíceis, onde Deus tem tratado comigo mesmo, e tem me mostrado muitas coisas, e tem sido despertar sensacional. E eu quero trazer para os irmãos hoje, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, tenho certeza que já ouviram essa mensagem, mas eu me encontro muito aqui dentro, e Deus me mostra algumas coisas aqui dentro desse texto, e eu até conversei acho que com o meu cunhado, não sei se já falei isso com a minha esposa, mas eu falo que a parábola do filho pródigo é um dos textos mais transparentes em relação de Deus para com o homem. A forma em que Deus ele é permissivo, e uma das formas que Deus trabalha, ensina como se trabalha. Gente, isso aqui é incrível, eu espero que vocês consigam entender da forma que eu entendi. E diz assim: e Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo reivindicou do seu pai. Minha visão está um pouco diferente. Pai, dai-me a parte da herança a que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles.
Lucas 15, verso 11, a partir do verso 11. Vocês acharam aí, irmãos? Certinho? Agora estamos no verso 13. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, bateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarroboeira com as quais os porcos eram alimentados. Entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando o pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, pondo-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Vamos ler até aqui. Eu não quero nem falar do filho do irmão que estava, não. Quero falar desse jovem em especial, desse filho mais novo. O texto ele começa já trazendo uma imagem do que nós já temos o costume de vivenciar ou de viver no nosso cotidiano. Uma família de um pai que tem 2 filhos, e esse pai é dono de umas terras, uma fazenda, de muitas posses, e a gente sabe que é natural que todo casal paterno que tem posses, é natural que essas posses, elas acabam ficando como herança para os seus filhos. Só que havia uma lei, uma cultura antiga, que também se vive muito hoje, eu não sei se mudou, mas que a herança ela era passada a partir do momento em que os pais viessem a óbito. Porém, nesse período onde nós estamos lendo, esse filho mais novo, quem sabe quando atinge a maioridade, ele agora se apresenta ao teu pai, e ele vai exigir, ele vai pedir que o pai lhe passe para a herança dele, lhe entregue a herança dele, para que ele possa, a partir daquele momento, assumir as suas próprias responsabilidades. O problema é que nós vemos que agora o filho ele toma uma decisão, só que uma decisão ela não é construída a partir de um momento instantâneo. A decisão ela é construída a partir de um processo de observação. Quando nós olhamos para essa decisão tomada pelo filho, nós começamos a imaginar que esse filho ele começa a observar certas propostas que são colocadas diante dos teus olhos, no seu dia a dia. Talvez esse filho, estou conjecturando, amém? Talvez esse filho mais novo, ele no convívio com outras pessoas, à base de informações que ele tem de outras pessoas, desperta-se o interesse em exigir do pai aquilo que ainda não é a hora dele obter. E isso eu trago para a minha vida, porque existem momentos em que eu quero ter coisas
viver momentos e experiências que ainda não é o tempo de se viver. E nós, muitas das vezes, pedimos e oramos a Deus para viver experiências, para se ter coisas que ainda não é a hora de termos e vivermos. Porque nós vivemos na base da influência do que nós vimos e ouvimos. E muitas das vezes nós estamos vendo na vida de outras pessoas aquilo que nós queríamos ter, aquilo que nós queríamos estar vivendo, achando que porque aquela pessoa está vivendo o que você queria estar vivendo, por ela estar vivendo, você também está pronto para viver. Porque o que é mais comum hoje, eu que falo muito sobre empreendedorismo, sobre negócio, o que é mais comum hoje é ver um empresário ou empreendedor em um nível mais elevado, com conquistas, e admirar-se pelo que ele tem, e se esquecer do processo que o levou a ter. Todo mundo quer ter o que um empresário de nome tem, mas ninguém quer viver o processo que ele viveu para chegar aonde chegou. Senta com o empresário e pergunta para ele: quantas pessoas te perguntaram o que você fez para ter o que você fez, e quantas pessoas te perguntaram sobre o que você tem? Ele vai dizer que a margem é de nem 10% de interessados em saber o processo que ele viveu. Pergunte ao pastor que está aqui: pastor, qual foi o processo que você teve para ser o pastor da MCT hoje? Pergunte para ele quantas pessoas se interessam por isso. Ele vai dizer quase ninguém, porque ninguém quer saber do processo, todo mundo quer ter o resultado, todo mundo quer chegar no resultado, ninguém quer passar pelo processo. Então, influenciado talvez pelo que ele via e ouvia, ele vai até o pai e toma uma decisão de ir até o pai e exigir o que era dele por direito. Era direito dele? Sim. Era o momento? Não. Mas ele, por se achar no direito e achar estar pronto, ele decide ir. Irmão, o problema não é você tomar uma decisão, o problema é você não ter ciência do que vem depois. Porque uma decisão tomada pode não trazer consequências amanhã, e essas consequências podem não vir amanhã, mas vai vir daqui uma semana, daqui um mês, pode até durar mais tempo. Mas a verdade é que, se você toma uma decisão precipitada, uma decisão tomada, já é difícil se preparar para o que vem depois. Imagine uma decisão tomada de forma errada, você nunca vai estar preparado para as consequências que essa decisão vai te trazer. Porque uma decisão tomada sem estudos forma um cidadão despreparado. Uma decisão tomada sem planejamento forma-se um cidadão despreparado. O filho agora decide exigir do pai o que é dele por direito. Sabe o que me admira aqui? É o pai. Porque o pai em nenhum momento vai dizer: você não está pronto. Em nenhum momento o pai vai dizer: não é a hora. Em nenhum momento o pai vai dizer: eu não vou te dar. O pai na mesma hora fala: vamos fazer o cálculo e a divisão, e a tua parte será entregue. E eu vejo muito Deus aqui, porque com certeza essa não é a primeira vez que o filho vai conversar com o pai sobre esse assunto. Porque com certeza o pai já vinha conversando com os filhos sobre a herança, sobre a importância de se manter aquilo ali vivo, produtivo, porque se não fosse assim, o filho mais velho não estaria trabalhando lá, o filho mais velho não estaria conservando a fazenda, não estaria conservando o estaleiro, conservando as heranças, não estaria trabalhando para que, investindo o teu suor, o seu tempo, a sua produtividade, para que aquela herança se tornasse ainda maior, porque ele sabia que ia herdar. Então, quanto maior a fazenda, mais valor tinha. Então, com certeza, o filho mais novo, como mais velho, ouviu o pai dizer que aquilo ali ficaria para eles. Com certeza, o pai ensinou aos teus filhos a maneira na qual ele construiu todo aquele império, de certa forma. Porém, não é como
apenas como a informação é passada, mas como você recebe. Eu estava hoje conversando hoje numa reunião do 027 Podcast, nós conversamos com o dono da BMW e da Volvo, representante do Estado do Espírito Santo. Ele falou bem assim que com 8 anos de idade, foi quando ele parou de pedir dinheiro ao pai dele e começou a trabalhar para poder comprar os ingressos para ele ir no cinema e levar a namorada no cinema. As namoradas no cinema, enfim. Porque com 8 anos de idade, ele foi pedir dinheiro ao pai dele e o pai dele falou assim: não, vai conversar com a sua mãe, que ela vai te explicar. Quando ele foi conversar com a mãe dele, a mãe dele falou bem assim: ó, você a partir de hoje vai fazer chup-chup. Você vai vender e você vai começar a ter o seu próprio dinheiro. E o menino com 8 anos começou a trabalhar. Com 8 anos, entre 12 anos, 13, 14, por aí, não me recordo, ele foi engraxate na frente de uma farmácia. De engraxate ele passou a trabalhar na farmácia. Com 18 anos, ele comprou a farmácia. Então não é como a informação, não é só como a informação é passada, é como você recebe. O pastor pode sentar na tua frente e passar o dia inteiro te falando de Jesus. Se você não receber o que ele falar, nada vai mudar. Se você não está aberto à informação, nada vai mudar. Então, não é que o pai não tenha ensinado, não tenha dito, ou tenha falado aos filhos, mas é que o mais velho entendeu e estava aberto à informação. O mais novo não. E agora ele vai exigir a herança, e o pai, como Deus faz conosco, fala: você tanto quer? Então vai. E o filho pega, depois de um tempo, a Bíblia fala, ele sai com a herança. Eu acredito que Deus trabalha assim na nossa vida, sabe? Quando você fala: Deus me dá, e Deus fala: não é a hora. Você fala: me dá, Deus, não é a hora, me dá. Eu posso falar. Um dia você vai saber a minha história. Eu posso falar. Eu falo: Deus me dá. Ele: não é a hora. Me dá, não é a hora. Me dá, então toma. Você quer? Vai. Porque existem coisas que o pai vai te ensinar. Outras, as experiências vão fazer com que você entenda. O filho então vai, depois de uma decisão tomada, e sem pensar do que vem depois, vai para uma terra e começa a gastar tudo de forma irresponsável. O que é os gastos de forma irresponsável? É você gastar sem pensar no amanhã. Falando de uma visão de negócios, é ter mais saída do que entrada, é ter mais despesa do que lucro. Então você gasta mais do que você pode, você gasta mais do que você arrecada. E como é um filho vivendo de uma herança, ele não vai arrecadar, ele só vai gastar. Por quê? Primeiro, ele não entendeu o valor que a herança tinha. Não estou falando de preço. Preço quem põe é você no cálculo. As pessoas podem tentar pôr preço no teu produto, mas o valor é agregado em tudo aquilo que você fez para ter aquilo, para chegar naquilo. Ele começa a gastar porque ele não entendeu o valor que tinha aquilo que o pai tanto construiu para ter. E quando ele chega na cidade, lógico, as pessoas se aproximam, porque o interesse é nítido, porque enquanto ele estava gastando, enquanto ele estava expondo a tua herança, as pessoas estavam ao lado dele. Mas quando tudo aquilo acaba, o interesse é perceptivo de fato no que era, não nele, na pessoa, mas no que ele tinha. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque existem muitas pessoas que nos cercam, que não querem ter você, mas o que você tem. Elas não querem o que você tem elas não querem o que você tem de dentro para oferecer, mas o que externamente você possui. E quando o que ele tinha de mais valor para quem estava à sua volta acaba, ele agora vê que naquela cidade uma fome, uma miséria, uma necessidade começa a chegar, ele precisa
trabalhar. Ele precisa sair dali. Ele precisa trabalhar. Naquela cidade a fome era tão grande que não tinha emprego. Ele vai procurar emprego numa cidade vizinha. E quando ele chega naquele lugar, a única possibilidade que tem para ele disponível é cuidar dos porcos da fazenda que ali estava. E a condição que ele estava era tão precária, que ao estar ao meio dos porcos, ele deseja comer a comida dos porcos, a comida que não era para ele. Você consegue entender que, depois de uma decisão mal tomada, sem pensar no que vem depois, não é só as consequências externas, que é as falsas amizades, que é você perder dinheiro, perder bens, mas as consequências internas. O problema não é quando você perde o seu carro, quando você perde a sua moto, quando você perde o teu dinheiro. O problema é quando você perde a sua estabilidade emocional. É quando você perde o seu controle psicológico. É quando a tua mente começa a te acusar de que você não é capaz. É quando o teu emocional começa a fazer você ver nitidamente que todo mundo é melhor do que você e você não é melhor do que ninguém. Não estou dizendo de uma forma de querer ser soberbo, não. Estou dizendo a ansiedade de fazer isso de uma forma que você não consegue ver em você as qualidades que você tem. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que você tem qualidade sim. É que você tem a capacidade de ser e fazer o que você quer, de chegar aonde você quer chegar. Se você tem um sonho, você consegue realizar esse sonho. Você precisa só acreditar em si mesmo, ao ponto de se mover em direção àquilo que você tanto quer. O problema é quando a fé está aqui dentro, ao ponto do teu psicológico não te deixar pensar. Você quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Você tem várias ideias, mas não consegue pôr nenhuma ideia em prática. Você pensa em ir em vários lugares, mas não consegue ir a lugar nenhum. Você quer a atenção de todos, mas a ansiedade diz que ninguém te dá atenção. Se você manda mensagem para alguém dizendo: eu tive essa ideia, e a pessoa manda só um ok, isso te destrói. Porque dentro de você a ansiedade está dizendo: ele não está nem aí para você. Ela não está nem aí para você. Está vendo? Ninguém compra a tua ideia. Quando você espera que alguém te mande mensagem e as pessoas estão ocupadas nos seus afazeres, ninguém te manda mensagem, e a tua ansiedade olha na tua cara e diz: ninguém está nem lembrando de você, não estão nem sentindo a tua falta. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Chega num ponto em que você fala: eu fui um erro, eu sou um erro. Chegou uma época da minha vida que eu falei bem assim: eu acho que Deus se arrependeu de permitir o meu nascimento. Eu falei isso. Eu falei, acho que Deus se arrependeu. Eu nasci para dar errado. Sabe por quê? Porque eu quebrei uma vez. Mas foi o suficiente para que o meu emocional e o meu psicológico fizesse com que eu esquecesse de tudo que Deus me deu. De que quando não tinha R$1, eu falei: Deus, eu quero aquele carro 1.4, econômico, Ecoflex, completo. E Deus me deu o carro que eu queria. Quando eu falei: Deus, eu quero trabalhar sentado no escritório, Deus me colocou sentado no escritório. Quando eu falei: Deus, eu estou feliz que eu sou um revendedor, mas eu quero ter a minha loja, e Deus me deu a minha loja de R$70 mil. E a depressão e a ansiedade fez com que eu esquecesse de tudo isso depois. Quando eu quebrei, quando eu peguei a pandemia, quando eu quebrei, quando eu fui um arrogante, quando eu fui um miserável, que não reconhecia as pessoas que me ajudaram. Quando eu fui um filho pródigo, que achei que sabia de tudo, que achei que eu estava no controle de tudo.
Então Deus pegou tudo de volta e falou assim: você não merece. Mas eu tentei te avisar. Mas você não queria? E ao ponto de eu quebrar, ter que vender os meus patrimônios para pagar a dívida e ainda ficar devendo. Porque só Deus sabe quando chega o limite da mudança que Ele precisa fazer dentro de você. E a minha oração é: Deus, eu não entendo, Deus sabe, você sabe. Sabe quando a gente fala assim: eu não sei porque eu estou vivendo isso, aí em meio a tanta, é como o David Leonardo fala, né? Nós temos na nossa casa sempre aquele quarto de joga tudo, né? Pega, joga tudo, né? E aí nós colocamos Deus, pegamos o Espírito Santo de Deus, botamos lá dentro desse quarto e botamos aquele monte de coisa em cima dele assim, ó. E aí quando a gente quer achar ele, porque chegou um momento da minha vida que eu falei bem assim: cadê Deus, cara? Eu falando: cadê o Espírito Santo? Cadê? Chegou uma hora da minha vida que eu falei bem assim: não preciso orar não, porque Deus sabe o que eu quero já. Chegou uma hora da minha vida que lá, mesmo a gente sabendo que, se perguntando por que as coisas estão acontecendo, aí, sabe quando aquela voz lá no fundo, lá dentro, sabe assim, o Espírito Santo de Deus fala, né? Lá ele vai falar assim: você sabe por que sim? E é o que mais dói na gente. O que mais dói na gente é saber que tudo que acontece na nossa vida não é culpa de ninguém, é culpa nossa. Porque você não pensou antes de tomar uma decisão, porque você não pensou antes de falar, porque você não pensou antes de ouvir, porque você disse sim, porque você disse não, porque a culpa é sua, a culpa é minha, é nossa. E o Espírito Santo de Deus me chamava, e, irmãos, por Deus, eu parei nesse dia, e eu falei: já sei. Eu comecei a entrar nesse quarto interior de bagunça, e comecei a fazer isso, a tirar as coisas, e me perguntar, é como se eu estivesse literalmente no quarto, e eu falando bem assim: aonde está a minha fé? Aonde eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida, desse período todo, e eu falei: eu me perdi em algum momento aqui, eu preciso saber aonde foi, porque você precisa reconstruir tudo que você destruiu, para saber aonde você foi arrogante, para saber aonde você foi ignorante, aonde você quis ser mais do que Deus, aonde você quis ser mais que todo mundo, aonde você foi o sabichão. Eu comecei a procurar, para ver se eu encontrava a minha fé de novo, porque eu perdi a fé. Com os lábios me adoram, mas o coração está longe de mim. Você crê em Deus? Crê em Deus, 100%. E o projeto? Pai, está devagar, porque, né, a fé ficou para trás. Sabe que perigo tem isso? Nós que cremos em Deus, em Cristo, na salvação, a fé tem que estar nas correntes sanguíneas. A fé tem que ser o nosso oxigênio. Eu vivi quase igual a Jó, quase. Minha filha, graças a Deus, obrigado, Senhor. Quase. Mas Deus tirou tudo. Tudo que eu conquistei, tudo. Mas tinha um propósito, né? E a Bíblia fala que ele chega em uma situação em que, e para completar, começou a vir uma série, eu vivia assim, desencadeou, é como se tivesse me levado para a montanha e me soltou assim, eu saí rolando, né? A última foi o acidente de moto que eu sofri, que a igreja me deu todo o suporte. Quando eu rodei, que eu caí no chão, foi literalmente, eu bati no carro, subi e só vi quando eu estava no chão. Eu não senti as minhas pernas, eu falei: não, e na minha cabeça eu falei: não acredito, cara. Eu falei: não deixa chegar a esse ponto. Eu entendi.
E aí o rapaz parou perto de mim, eu peguei na mão dele, e eu apertei assim, como se eu estivesse gritando para ele, eu falei assim, não deixe as minhas pernas ir embora. Desesperador, irmãos. E aí, eu lembro que alguém falou alguma coisa, eu falei, não, tem que levantar, e aí minhas pernas voltou, eu falei, Jesus, obrigado, eu entendi tudo agora, e levantei, catei tudo, sentei lá. Falei, obrigado, Senhor, eu entendi. Foi a mesma coisa que aconteceu com esse jovem. Quando ele chega numa situação onde ele quer comer a comida dos porcos, que com certeza o fazendeiro alimentava os porcos, para que esses porcos fossem negociados e vendidos. Quando ele pensa em comer, eu imagino o fazendeiro falar, epa, não. Mas eu estou com fome. Não. A Bíblia não diz, mas eu quero trazer uma... Imagina comigo aqui. Não, você só está trabalhando aqui para você ter onde dormir. Essa comida aí não é sua não, cara. Mas o porco, não, porque esse porco aí eu vou vender depois e vai me dar dinheiro. E você não tem nada para me oferecer, você não é ninguém. E aí a Bíblia diz que, caindo em si, parece que eu vejo o Espírito Santo de Deus trabalhando em volta dele e dizendo, está vendo aí, cara? Está vendo aí o que você tinha lá, seu pai? Está vendo aí como é melhor lá? Debaixo dos ensinamentos, debaixo das disciplinas paternas, debaixo da proteção paterna. Está vendo aí? É como se o Espírito Santo de Deus fizesse um filme, sabe, na nossa cabeça, e falasse, você está vendo aquela vez que tentaram te acusar, e seu pai falou, não, epa, meu filho, não. Daquela vez que tentaram te humilhar, e seu pai falou, epa, aqui não. Das vezes que tentaram te proibir, das vezes que tentaram te segurar, das vezes que tentaram te prender, e teu pai tomou a frente e disse, não, quem fala por ele sou eu, e nada vai ser tirado. Se tiver que tocar nele, vai ter que passar por mim. Às vezes em que Deus, ele tomou a sua frente e disse, olha, meu filho, se é isso que você quer, então vou te preparar para que você tenha. Se é lá que você quer chegar, então vou te preparar para que você chegue. E o Espírito Santo de Deus começa a envolver ele a ponto de falar, eu preciso voltar para isso. Eu preciso encontrar com meu pai e falar com ele e reconhecer, porque só ele é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que aproxima o homem de Deus, é ele que nos faz reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Ai. Oh, meu Deus. Irmão, a irmã falou, bate pouco, eu apanhei tanto. Só Deus na casa. Só Deus na casa. E ele fala, então eu vou com meu pai, vou falar, pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. E quando foi ver, ele já estava andando em direção à casa e falando isso. Aí vinha a parte mais gostosa, irmão. O pai lá da fazenda, epa, imagina, eu já preguei isso, imagina isso aqui, né? Aí está o pai lá, né? Está aqui na fazenda, só aqui, ó. Imagina a roça, o pai só aqui, olhando a paisagem. Aí olhou para a estrada assim e falou, epa. Aí o pai levanta, já vai na cerca, já pula e sai correndo, abre o cercado, já corre, e o filho aqui, né, pensando, pai, pequei contra ti, e daqui a pouco aquele abraço, e o filho sem saber de nada, ele começa a chorar, e o pai também, aí o filho, pai, eu pequei contra ti, o pai fala nada, ei, o pai grita na fazenda, quem sabe, né, os servos da fazenda já pega a foice, já pega a espada, então vamos matar, e vamos, não. Hoje ninguém morre, hoje é só ressurreição, porque quem estava morto, voltou à vida, ele está de volta, e todo mundo vai saber, que mesmo que ele tenha ido, e agora voltou, ele permanece sendo meu filho, não importa o que ele fez, ele permanece sendo meu filho, meu irmão,
Deus não está preocupado com o que aconteceu, Ele está preocupado com o que vai ser feito a partir de agora. Quando nós decidimos permitir a entrada de Deus na nossa vida, que Ele vem trazendo o Filho, o Espírito Santo, que eles três trabalham junto de uma forma tão inacreditável, de dentro para fora, nós começamos a entender que Deus, Ele sempre tem o melhor para a gente. Deus não quer saber o que você fez, Deus não quer saber como fez, Ele quer saber o que Ele vai fazer a partir de agora, e o que você vai permitir que seja feito. Ei, meu irmão, hoje é noite em que Deus separou para a tua vida novas decisões, novos métodos. Oh. Pai, peguei contra o céu, peguei contra... Sabe o que me chama a atenção? É que o filho não chegou na fazenda, o pai, avistando ele, foi lá. Pera, o pai vai lá, dá essa moral toda, não ouviu nada, não... E como assim? Né? Se fosse você, irmão, olha lá, ó, sabia voltar, né? Só esperar para ver quem vai falar. Vou fingir que nem... Ó. Na hora que chegar aqui, vou... Você, quem é você mesmo? Qual é o pai? E qual é a mãe? A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que carrega em seu ventre, de forma que não se compadeça dele. Mas eu não, eu todavia, ou para sempre, jamais. Eu faço questão de lembrar de você, eu faço questão de saber quem você é, de te acompanhar dia após dia. Os processos em que você vive, eu não saio, eu não largo, pelo contrário, eu estou aqui, até quando você esquece dele, está lá. Até quando você esquece, ele está lá. Sabe por que o pai não fez isso? Porque o pai aqui representa Deus, e Deus nunca vai ter essa atitude com você. Porque Deus nunca considera o que você fez de errado. Deus quer saber o que você está pronto para fazer a partir de agora. Vai lá, mata os animais que precisam ser mortos, acende o fogo, porque hoje tem festa. Hoje tem festa para tudo e todos, porque todo mundo precisa saber que o meu filho está de volta a casa. Pega o anel. Naquela época existia uma cultura onde os filhos herdavam a referência paterna. Ou seja, se você for olhar a Bíblia, você vai ver, né, as referências paternas de alguns profetas, de alguns homens, né? Você vai ver que é Davi, filho de Jessé, assim como todos os outros. E nesse dia o pai fala: pega o anel, porque quando o filho sai, ele rompe. O que representa a aliança? O que representa o arco-íris, que é a aliança? Deus está dizendo: é a minha aliança para com os homens. Quando você casa, você pega uma aliança. Essa é uma aliança, é uma ligação que você faz com a tua esposa. O arco-íris foi a ligação que Deus fez com o homem. Então quando o filho sai, ele tira o anel e deixa em casa, e está dizendo: eu estou rompendo toda a ligação que eu tenho com meu pai. O filho tirou o anel do dedo, mas o pai nunca tirou o anel do dedo dele. Ou seja, você pode até romper uma ligação com Deus, mas Deus nunca rompeu a ligação que Ele tem com você. É hoje que Deus está te dizendo: você pode até se afastar, mas eu sempre estarei próximo a você. Hoje sou filho. Mas que Deus é esse que permitiu você vender o teu carro, vender a tua moto, perder tudo para você tentar pagar as suas dívidas? Por que Deus não deu uma providência para que você tivesse condições de pagar e não ter que perder o que você tinha, para que tudo isso saísse da frente, tudo isso saísse
do meio que estava entre eu e ele. Quando eu comecei a botar as coisas entre mim e Deus, eu disse: chega, porque eu não vou permitir que você se esqueça de quem eu fui na tua vida, de quem eu sou na tua vida. Mais importante do que o que você adquire é o que eu represento para você. Oh, glória a Deus. E aí eu conheci a MCT. Aí Diego, né? Tem que ir lá, você tem que ir lá, tá? Um dia eu vou. Tem que ir lá, tá bom, um dia eu vou. Minha esposa começou a vir, eu falei: eu vou lá. Não, lá é diferente, lá. Eu falei: eu vou lá. Aí eu vim pra cá, eu falei: caramba, realmente. O Rafael, lembra? Você foi numa filial que eu estava de frente, lá em Zumbi dos Palmares. Depois do culto nós tivemos uma conversa. Falei: Rafael, cara, isso aqui não é para mim não. Lembra que eu falei? Geralmente a gente vem para um culto e sai todo, né? Graças a Deus, já sai daqui pisando, deixando marca de fogo no chão, né? Eu estava sendo triste, irmão, né? Aquele dia você viu, eu estava bem depressivo mesmo. Eu falei: cara, não é isso aqui, cara. E aí eu falei: pô, aí Rafael também, Rafael, vamos lá, rapaz, você lá, pastorzão, lá é para você mesmo, tal. Eu falei, porque não é assim, né, irmão? A gente constrói uma história em um lugar, fica difícil para romper, né? Tem a honra, tem todos os princípios que a gente carrega. Eu falei: uma hora Deus vai, sei lá. E aí aconteceu, deu a conquistar algumas coisas, aí eu acabei saindo, muita coisa aconteceu. Eu passei a visitar aqui, e eu ainda, acho que é o segundo culto que eu vim pro terceiro, nem sei. Eu caí de moto, aí sofri um acidente, eu falei: rapaz, eu vou ligar para quem? Comecei a ligar para um monte de gente, todo mundo ocupado. Eu falei: pastor, isso é você mesmo. E eu liguei, pastor estava na serva, irmãos, eu liguei e falei: pastor, pô, aqui tá doendo e tal, pastor, eu não estou aí não. Mas eu falei: eu estou aqui cheio de dor, pastor, na calmaria. Eu falei: meu Deus do céu, ele não está entendendo que eu estou quase morrendo aqui. Mas eu vou dar um jeito, calma aí. Aí tá eu lá, meu Deus do céu, doendo, tudo, achei que quebrei tudo. Ele falou: consegui uns irmãos para ir aí. A moto ficou toda destruída. Aí vem David, pastor David e Rafael. Aí o pessoal me acolheu lá, fiquei dentro de um bar lá. Daqui a pouco vem David empurrando a moto inteira. Eu falei: o que você fez aí? Porque sem ferramenta, sem nada. A moto está toda no lugar. Mas... Rafael já veio, fez um diagnóstico ali na orla também. Me levou para o SAMU. Já entrou lá e falou: ó, eu quero que atende aqui, hein? E virou diretor do hospital rapidinho, o pessoal já me atendeu. E aí veio uma mensagem no WhatsApp: conserto do carro, R$5.000. Falei: Senhor, pode levar agora. Leva. Usa a irmã para botar um negócio aqui no soro. Eu dormi, tchau. E aí eu tinha uma reserva que não dava o valor, né? Mesmo assim eu mandei fazer o orçamento aqui perto de Santa Teresa. Mesmo assim ficou caro. Eu não tinha tudo. Aí eu, na hora lá, machucado, eu falei: mas como é que eu vou pagar? E eu falei: não, eu vou pagar. E eu na minha cabeça: como, Senhor? E aí uma mensagem chegou para mim: ó, fica tranquilo, você está bem? Eu falei: estou bem. Como é que está? Bem, vou te ajudar a pagar. Eu falei: Jesus amado. E aí a pessoa me ajudou a pagar. E eu consegui pagar o conserto do carro e sair bem. E eu falei: cara, a igreja que eu desenhei no meu coração, na minha cabeça, é isso. É exatamente isso que é evangelho, sabe? Quando não se trata só, nós sabemos que é uma obrigação nossa, mas não se trata só de uma obrigação, mas de amor, sabe? Não, eu vou lá agora, calma aí. A pessoa sair da folga dela, largar a empresa dela e falar assim: não, tem alguém, não é o César não, tem alguém precisando de um socorro, e ir lá. Não estou falando isso aqui para gloriar ninguém, porque a glória aqui é de Deus, amém? Mas o que você carrega tem que produzir fruto, sabe? Tem que produzir um fruto que vai alimentar outra pessoa. Da mesma forma que eu fiquei maravilhado com a atitude deles,
outras pessoas ficarão com a nossa atitude, amém, irmão? Porque da mesma forma que foi feito comigo, agora é hora de eu fazer com alguém. Isso é evangelho, certo? Isso é evangelho. Tempo atrás eu tinha um projeto social, nós íamos nos hospitais, levar comida, alimento para essas pessoas que vêm de fora. A gente tinha uma criança, irmão, se você visse as fotos, você chorava. A mãe veio chorando, falou assim, meu filho não tem previsão de alta, e eu falei, nós vamos orar agora, que eu aqui mesmo não posso fazer nada não, e nem entrar lá, mas o Deus que eu acredito, a gente orando aqui, na verdade ele já está lá, só está esperando uma ação nossa aqui, para gerar uma reação lá dentro. Nós vamos orar e o teu filho vai ter alta. Nós oramos ali para aquela mulher chorando, enquanto nós orávamos por ela, outra chamando a gente chorando, criança, está Jesus, e aí ficava aquela correria de atender todo mundo, e nós pegávamos o contato de todo mundo, para entrar em contato depois, para perguntar como é que ficou, como é que estava. Quando nós entramos em contato com essa mulher, falei assim, porque não tinha previsão de alta, né? Nós entramos em contato e perguntamos, e aí? O que o médico falou? Ela disse, o médico não falou mais nada. Quando ela falou isso, nós ouvimos o choro da criança do outro lado do telefone. Meu filho já está em casa, aí não tem mais nada. Irmão, foi sensacional. E era isso que acontecia, porque eu gosto disso. E a Bíblia diz, para mim finalizar, a Bíblia fala que o pai, ele manda fazer uma festa, manda reunir todo mundo, porque era um momento de alegria, de ressurreição. Quem estava morto agora está vivo, quem tinha saído agora voltou, porque Deus permitiu, o Pai permitiu que as experiências moldassem ele. Porque quando nós olhamos para certos tipos de situações, de coisas, de oportunidades, uma coisa que eu ouvi nessas reuniões que nós fazemos, foi que eu costumo dizer que todo dia existe um mar de oportunidades para nós. E hoje eu ouvi que um escritor falou para mim, olha, eu escrevi um livro, vou escrever um livro justamente sobre isso, sobre falsas oportunidades, que se distraem das verdadeiras oportunidades. Então, o filho viu uma oportunidade, que achou que parecia bem aos teus olhos, que não era aquilo que ele esperava, mas que fez gerar nele algo que nunca mais iria sair de dentro dele. Fique de pé. Você pode olhar para alguém que está ao teu lado e dizer bem assim, você é incrível. Você tem capacidade de ser o que você quer ser. Fala, aonde você quer chegar, você vai chegar. Se Deus estiver na frente, você vai chegar. Fala, qual é o teu sonho? Você quer realizar? Diga a Ele, realize, mas convide a Deus para estar contigo, porque certamente Deus vai te conduzir pelo caminho certo, para que você alcance tudo que você quer alcançar. Se você acredita nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, é dele. Oh, eu quero orar por você, amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, fecha os teus olhos. Senhor, nesse momento eu quero orar pela tua igreja, porque eu sei que existem muitos sonhadores aqui, não há erro nisso, porque José sonhou. Muitas vezes os nossos sonhos, ainda que não compartilhados, envolvem a nossa emoção, nos fazendo, ó Pai, trocar os pés pelas mãos. Nos envolve de tal forma ao ponto de fazer com que nós esqueçamos, ó Pai, de te convidar para viver esse sonho. E muitas vezes o Senhor vai nos permitir conduzir, ou vai nos permitir entrar por esse caminho, mesmo sem o Senhor, mas na verdade o Senhor nunca nos desampara, o Senhor sempre está ali na retaguarda, porque se caso algo saia do controle, o Senhor apareça nos mostrando o erro que cometemos em não te convidar para seguir conosco. Mas essa noite, ó Pai, eu quero profetizar que os sonhadores que estão aqui, eles vão sim viver os sonhos deles, mas vão viver os sonhos deles, ó Pai, guiados pelo Teu Espírito
Espírito Santo, eu quero também profetizar, Pai, o que Salomão diz ali em Provérbios, Pai, que os sábios, eles aprendem com o erro dos outros, ó Deus, diante dos meus erros. Eu quero profetizar que quem ouviu essa mensagem e guardou no teu coração, eles não vão cometer os mesmos erros que eu cometi, eles vão aprender com os meus erros, para que eles possam desfrutar Pai, da oportunidade de ser realizados os teus sonhos, diante, ó Pai, da tua presença, diante, ó Pai, da tua direção, do teu direcionamento. Senhor, que nessa noite nós possamos ser visitados pelo teu Espírito Santo, que nessa noite todo medo, toda insegurança de começar um sonho, um projeto, venha cair por terra. Se há alguém aqui, ó Pai, com uma ansiedade ao extremo, que está confundindo, ó Pai, a mente, os pensamentos, as ideias, nós oramos para que isso seja jogado por terra, para que o teu Espírito Santo possa entrar nessa vida e possa trazer tranquilidade e paz, porque nós sabemos, ó Pai, que onde há inquietação, não há, ó Deus, paz, e nós não queremos ser inquietos, nós queremos ter a paz, como diz a palavra, eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem de Deus. Nós queremos essa paz, nós queremos essa paz, ó Pai, que nos permite planejar, nos permite executar com sabedoria, nos permite, ó Pai, caminhar no caminho correto, que nos permite, ó Pai, sonhar da forma correta, que nos permite, ó Pai, ter o foco, ó Pai, nos objetivos. Ó Deus, que nessa noite nós possamos ser direcionados, que nessa noite, ó Pai, nós possamos estar abertos à presença do teu Espírito Santo, e que se há alguém aqui que ainda não se reconciliou, se há alguém aqui que não voltou a ter intimidade com o Senhor, que o teu Espírito Santo, com o poder de convencimento, aquele poder de amor, aquele poder de nos fazer reconhecer que nós precisamos estar preenchidos, ó Pai, com a tua presença, possa visitá-los agora. É o que nós oramos, Senhor. É o que nós oramos ao Senhor e te agradecemos por tudo desde já. Em nome de Jesus. Se há alguém aqui que está como um filho pródigo, decidiu tomar as suas próprias decisões, não, eu sei como fazer, mas que anseia, deseja, tem o prazer de voltar para o celeiro de Deus, de voltar para os ensinamentos do Pai, de reconhecer e dizer: Pai, eu tentei sozinho, mas eu não consegui, eu preciso de você, eu preciso do Senhor. Levante a sua mão, ou venha aqui à frente, ou aí onde você está, fale com Ele e diga: Senhor, eu estou aqui, quero voltar à comunhão, voltar aos louvores, voltar ao altar, voltar aos projetos sociais, voltar às famílias, voltar à comunhão. Eu quero voltar, eu quero ter o prazer, eu quero sentir de novo o que eu senti um tempo atrás e se perdeu. Talvez você está aqui, você nem saiu do celeiro, você está no celeiro, mas esqueceu de quem você é dentro do celeiro, esqueceu das tuas funções, esqueceu das palavras que saíam da tua boca, esqueceu dos gestos que você tinha perante outras pessoas, que geraram influências boas, que aproximavam outras pessoas de Deus. Talvez hoje você está negligenciando as tuas funções em que o Pai designou para que você fizesse. Deus está dizendo: eu quero trazer de novo essa chama, esse chamado, eu quero trazer de volta, eu quero te envolver de novo. Vem aqui à frente. A glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. A festa no céu, amém? E aqui também, com certeza.
Não é vergonha você dizer assim para si mesmo, tá? Porque você não vai falar. Você vai vir aqui, vai receber uma oração, nós vamos celebrar e depois você vai para sua casa. Não é, talvez dentro de você não tenha coragem ou medo de dizer para si mesmo que você está negligenciando algo que você precisa fazer. Talvez você está sentindo vergonha. Talvez você não venha aqui porque está com vergonha de si mesmo, dizendo e reconhece que precisa vir, mas não tem coragem. Meu irmão, a maior vergonha que pode acontecer na vida de alguém que entende o seu chamado é não aceitá-lo, é impedir que essa chama seja novamente acesa. Eu tenho certeza que Deus já te usou e quer te usar de novo. Eu não sei pregar, eu falava muito isso. Mas eu não prego, eu não canto, eu não toco. Eu vou fazer o quê? Talvez tenha alguém olhando para você e falando assim: nossa, como aquela mulher é uma esposa excelente, eu quero ser igual a ela. Talvez tenha alguém olhando para você e falando assim: rapaz, aquele camarada é um maridão para a mulher dele. Eu sempre vejo ele dando muito carinho à esposa. É isso, referência de um casamento, referência de um marido, referência de uma esposa, referência de alguém que é companheiro, referência de alguém que é amigo. Não importa, eu tenho certeza que alguém está te olhando e tirando alguma coisa de você, extraindo alguma coisa de você. Você tem alguma coisa para oferecer a alguém. Ei! Jesus estava no deserto com os seus discípulos e as pessoas começavam a dizer: estamos com fome. Jesus fala, Filipe chega para Jesus e fala assim: ó, mestre, o pessoal está com fome lá. Jesus fala assim: o que nós temos aí para eles? Filipe fala: 300 de dinheiro. Jesus é educado, né, irmão? Mas se fosse eu perguntar assim: mas tá, isso vai resolver o que agora? Onde nós estamos aqui não tem nada para comprar. Aí os discípulos começam a andar e vem um menininho, 5 pães, 2 peixes aqui, ó. A pergunta é: se Jesus perguntasse para você agora, o que você tem para esse povo que está com fome, que está com sede? O que você tem? Mas Jesus vai perguntar isso para você, não é a forma de te ofender, não, é para te lembrar de quem você é. É para te lembrar, é para fazer te enxergar que você tem sim algo para oferecer. Que talvez você vai ser esse menino que tem 5 pães e 2 peixes, que Deus vai usar o que você tem para alimentar outras pessoas. Se você não quer vir aqui à frente, se você não quer levantar a mão, saiba de uma coisa: passe a partir de agora usar aquilo que você tem para que outras pessoas sejam transformadas. O meu cunhado está ali, conhecendo a Jesus, me evangelizou muito. E ele não sabe, mas Deus usa ele com o que ele tem. Um dia eu estava na casa dele e eu falei com ele: cara, não estava de pregação, não quero saber mais não. Ele falou assim: não, cara, você tem que voltar. E eu falei: cara, minha mensagem é outra. Ele: qual é a sua mensagem? Eu comecei a pregar para ele, começou a chorar. E ele falou assim: é isso aí que tem que ir para lá, cara. É isso aí que você tem que ir para lá. Eu falei: calma, rapaz. Ele: não, quero ver você pregar na igreja de novo. Eu falei: calma, rapaz. Ele: não, isso vai acontecer. Que Deus te abençoe, meu cunhado. Irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Pastor, obrigado. Que o Espírito Santo de Deus te conforte, te acesse, te direcione para coisas grandes que Ele ainda vai te revelar. Amém? Aplauda ao Senhor, que Deus abençoe. A Ele a glória, a Ele a glória. Levante as suas mãos nessa noite, adore a Ele, pois Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A Ele a honra e a glória, a Ele a glória.
para sempre. Para sempre, amém. Não tem lugar melhor do que a casa do Pai, meu irmão. E eu não estou falando dessas quatro paredes, eu estou falando do nosso Pai, nosso Senhor. Não tem lugar melhor. Quando nós formos embora, Ele vai com a gente, Ele não fica aqui. Quando a gente for embora daqui, Ele não fica aqui esperando você no domingo. Ele vai com você para sua casa. Aqui fica um lugar vazio, mas a presença ela vai junto com você. Glórias a Deus. O Senhor está ministrando. O Senhor está ministrando. Com a irmã aqui. Não, combinei. Depois eu vou explicar, porque agora tem que contar, né, irmã? Falei que combinei, né? Enquanto o irmão o pastor estava ministrando, e ela quer contar algo rapidinho que Deus gerou no coração dela. Se ela não contar rápido, ela vai pagar açaí para mim. Amém, irmão? Pode falar então que Deus falou no teu coração. A paz, irmãos. Eu quero falar que eu estou no lugar certo. Essa palavra, a palavra do pastor, ardeu muito no meu coração. Tem alguns irmãos que me conhecem há tempo atrás. E antes da pandemia, a gente tinha um projeto em hospitais que se chama Projeto Pão da Vida. Lá dentro do infantil, nós ficamos mais de uns 10 anos. E aí, irmão, eu quero falar, pode contar comigo, eu amo o projeto. Cracolândia, Casa de Recuperação, amo fazer isso. E, na época, a gente não tinha espaço, um grupo, assim, não era da igreja, era de cada uma denominação tinha um irmãozinho. E aí eu montei uma cozinha na minha casa com tudo. Pode contar comigo. Tá, pastor? 2 minutos, não foi? Não vai pagar açaí, não. Poxa, a irmã quis dizer que se isso gerar no coração de começar a fazer isso, esse projeto, em algum lugar, ela está disposta. Porque não adianta, irmão, a gente querer combinar e criar um ministério de ação social na igreja se Deus não mover os corações. Não adianta. Isso aí queima na pessoa, aí daqui a pouco liga, vamos levar um pão lá? Vamos levar um pão com mortadela para os irmãos? É assim, as coisas nascem, a igreja não se abre, a igreja nasce. Amém? Porque a igreja, ela não é um estado jurídico, é um organismo vivo. Amém? Paredes você abre, você constrói. Pessoas nascem, amém? Glória a Deus, amém. Amanhã tem outra coisa. Domingo tem um culto, né? A partir das 19h30, vai ser uma benção, não fique em casa. Chegue cedo, convide alguém para participar daquilo que o Senhor vai liberar aqui nesse lugar. Irmão, guarde isso que você recebeu no teu coração. Ele falou que não é só sobre o que a pessoa está falando, é como você também recebe aquilo que foi dito. Então, guarda isso no seu coração, leia o texto de novo, é um texto lindo, Lucas 15, leia de novo,
entendeu? Estude também, coma dessa palavra em casa, tá bom? O Espírito Santo vai continuar falando com você. Então, domingo nós temos aqui nosso culto a partir das 19h30, amém? E dia 13 de agosto, já vai anotando aí é mais para a família mesmo, né? Não é só para casais, é o Ministério de Casais, que Deus gerou isso no coração deles, no pastor Geraldo, pastor Soraya e toda a equipe, e vai vir uma irmã que ela trabalha a vida toda, irmão. Ela dedicou a vida dela ao ministério familiar, a infantil, e assim, ela ministrou aqui na segunda-feira no workshop, foi lindo. Irmão, eu só vim para sentar para ajudar lá, eu saí dali chorando, quase carregado, tanto que é tão grande, tão precioso que é o que aquela mulher, usada por Deus, ministra com tanto amor, com tanto carinho, tanta presença de Deus. Então, dia 13 de agosto. Irmãos, não tem inscrição paga, mas é necessário você dar o seu nome. Por quê? Porque vai ter um coffee break, né? Isso? Vai ter um coffee break. E aí, só para a gente ter ideia de tanto de comida que vai fazer, né? Tá bom? No dia não tem escola para crianças, tá bom? Não vai ter atividade infantil. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém? E isso, inclusive, está tendo cantina lá, como a gente não cobra nada, a cantina você compra algo gostoso, come, é abençoado e ainda abençoa o Ministério de Casais para promover tudo que vai acontecer. Amém? Amém, irmãos? Isso é igreja, glória a Deus. Pai, nós te damos louvores, honras, glórias, majestade, todo domínio, toda glória e toda honra por tudo que aconteceu e que acontece nesse lugar. A Ti seja todo louvor e honra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tocou, o Senhor falou conosco e nos leve em paz, nos proteja e que ao chegarmos em casa sejamos agentes de transformação em nossos lares. Que o dia de amanhã seja um dia repleto de bênçãos e vitórias do Senhor sobre as lutas que virão com certeza, porque enquanto estivermos aqui haverá aflições, mas o Senhor venceu o mundo. Então, Espírito Santo, nessa força, na força que vem do Senhor, nós queremos caminhar. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus, que a doce consolação do Espírito que é santo, esteja sobre cada um que está nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz. Deus abençoe. Passa na cantina.